Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje, olhando o material que a gente recebeu, vamos investigar uma perspectiva bem fundamental para entender o comportamento humano, que é a teoria evolucionista da personalidade. A ideia é, assim, explorar como é que aqueles desafios ancestrais de sobrevivência, de reprodução, podem ter moldado quem a gente é hoje. Exato, é isso mesmo. A proposta central é basicamente pegar os princípios da evolução, sabe? Seleção natural, aquela coisa de traços que ajudam a sobreviver e se adaptar. E também a seleção sexual, né, que foca mais nos traços que dão sucesso reprodutivo. E aplicar isso para entender os nossos mecanismos psicológicos. Essa abordagem, ela sugere que muitas características nossas, psicológicas, podem ser vistas como adaptações. Adaptações a problemas que nossos ancestrais enfrentavam direto, sabe, por muito, muito tempo. Ok, ok. Vamos tentar então desenrolar isso um pouco mais. O material que a gente viu, ele detalha o que exatamente a evolução produz, em termos de características psicológicas. Olha, segundo as fontes, o processo evolutivo resulta em três coisas principais: adaptações, que é o foco, subprodutos e o que chamam de ruído. Mas para entender a personalidade por essa ótica, o centro mesmo são as adaptações. O que são elas? São tipo estratégias complexas. Elas têm uma base genética, são herdáveis e evoluíram porque resolviam problemas bem específicos. Problemas importantes ligados à sobrevivência ou à reprodução. Isso dava vantagens para quem tinha essas características, né? Os outros dois, subprodutos e ruído, são mais como efeitos colaterais ou variações meio aleatórias, sem uma função adaptativa clara. Nossa, que fascinante essa ideia de soluções biológicas para problemas tão antigos. O material que a gente leu traz exemplos concretos disso, certo? Eu lembro de mencionarem, tipo, as glândulas sudoríparas para a gente regular a temperatura do corpo. Ou até aquela nossa preferência mais instintiva por comida doce e gordurosa, que no passado era a energia pura, né? E rara. Isso resolve problemas básicos de sobrevivência, né? Correto, correto. Esses são exemplos mais diretos, digamos assim. Adaptações fisiológicas, comportamentais, bem ligadas à sobrevivência mesmo. Mas o material também vai mais fundo, especialmente nos exemplos ligados à reprodução e à vida social. Que são bem complexos. Um ponto que as fontes batem bastante na tecla é o problema da competição intrasexual. Competição intrasexual? É, a rivalidade, né, entre indivíduos do mesmo sexo para conseguir parceiros reprodutivos, certo? E qual seria a solução adaptativa para esse desafio específico olhando por essa lente? Então, uma das principais adaptações que o material discute é a tendência a buscar dominância, sabe? A lógica que apresentam é que, ao longo da nossa evolução, aqueles indivíduos que conseguiam competir melhor, que alcançavam uma posição dominante no grupo, geralmente levavam vantagens bem significativas, tipo mais acesso a recursos, conseguiam negociar melhor as hierarquias sociais, formar alianças mais estratégicas e, o ponto crucial, atrair e manter parceiros preferidos. Então, essa busca por status, por essa perspectiva, não é só vaidade moderna, entende? É vista como um impulso com raízes adaptativas bem profundas mesmo. Entendi, entendi. É uma forma interessante de conectar estrutura social com a nossa biologia evolutiva. Faz sentido, mas é aqui que a coisa fica realmente interessante para mim. O material explora como esses mecanismos que foram forjados num passado tão distante se manifestam hoje. Porque, afinal, a gente vê uma variedade incrível de personalidade, né? As pessoas reagem a esses impulsos de formas muito, muito diferentes. Essa é uma questão chave, assim, e o material aborda isso. A teoria não está dizendo que a gente é tipo robô pré-programado, nada disso. Esses mecanismos que evoluíram, eles formam uma camada fundamental que influencia nossas motivações, nossas emoções, nossas tendências de comportamento mais básicas. Eles ajudam a explicar por que certos padrões, sabe, competição, atração, como a gente forma alianças, como negocia socialmente, são tão universais na experiência humana. Mesmo que a forma como isso se expresse varie demais entre as pessoas e entre culturas diferentes. É aí que entra a variação individual.
O material, por exemplo, ele liga essa perspectiva com estudos sobre diferenças nos gatilhos de ciúmes entre homens e mulheres. Ah, sim, eu lembro dessa parte. Pois é, a hipótese levantada nas fontes é que homens e mulheres talvez tenham desenvolvido sensibilidades diferentes a tipos distintos de infidelidade, emocional versus sexual, né? E isso seria uma adaptação a desafios reprodutivos diferentes lá no passado ancestral, tipo a incerteza da paternidade para os homens e o risco de perder o investimento parental para as mulheres. Hipóteses, claro. Então, assim, a grande mensagem que a gente tira desses materiais é que a personalidade humana vai muito além do que a gente aprende ou das influências do ambiente logo ali. Ela carrega uma história profunda, sabe? Esculpida por essas pressões da evolução ao longo de milênios. E isso influencia nossas inclinações, o jeito como a gente navega o mundo hoje. Exatamente. É isso. E isso, claro, nos leva a uma reflexão final importante que está ali nas entrelinhas da discussão das fontes, que é como essas tendências, essas predisposições psicológicas que a gente herdou, moldadas para resolver problemas de ambientes ancestrais, como é que elas interagem ou às vezes até entram em conflito com a complexidade toda, com as normas culturais, com as demandas tão diferentes do nosso mundo moderno. Fica essa provocação, né? Sobre esse diálogo constante entre a nossa natureza evoluída e a nossa experiência individual, social de hoje em dia.